Nós queríamos saber um pouco sobre, rapidamente, uma síntese, sobre a questão da apologética no Brasil. Como anda a apologética em nosso país? Nós sabemos que, para falar em apologética, nós temos que citar algumas instituições, como o ICP, e depois do ICP fazer esse trabalho, o senhor acha que a apologética progrediu no país? Eu acho que a caminhada da apologética no Brasil sempre foi muito espinhosa. Eu creio que o Instituto de Gestão de Pesquisas foi um marco muito importante, despertou muita gente para a preocupação com a sã doutrina, com a pesquisa, porque eu acho que ali passou a se valorizar a documentação, falar com evidência documentada, o que é muito importante, parar com esse negócio de fundamentar ou falar e baseado em boatos, ouvir dizer uma coisa assim. Então o ICP trouxe isso. Uma outra coisa, havia também uma confusão muito grande na mídia secular em relação às religiões. Era muito comum, por exemplo, quando falavam dos evangélicos, colocar Testemunho de Jeová e Mormons todos juntos, quando nem mesmo as Testemunho de Jeová querem ser chamados de evangélicos. Então isso, o ICP foi trabalhando com a mídia, com as revistas semanais, com jornais e com redes de TV, e mostrando a diferença entre diferentes segmentos evangélicos naquela época. Então isso foi muito bom. Agora, é claro que a apologética não é uma atividade que atrai as pessoas, ou não é uma atividade popular. Ninguém entra no ministério desse para ganhar um concurso de popularidade. A apologética é sempre vista como uma atividade hostil. O pessoal sempre vai ver um apologista como alguém que vive para acusar e não que está interessado em defender a verdade da palavra de Deus. Então, por isso, a apologética é uma atividade difícil. Geralmente, o que as pessoas querem ouvir são palavras agradáveis, a teologia da prosperidade, que vai usando, empregando as armas do marketing, vai sempre agradar o cliente, e a apologética não faz isso. Por isso que a tarefa da apologética sempre foi e é uma tarefa difícil. Como o senhor vê os novos apologistas pós-ICP? Olha, eu não conheço muitos, conheço poucos, mesmo porque hoje minhas atividades, eu continuo fazendo apologética, mas eu estou hoje na área acadêmica, estou na área pastoral, então a minha atenção está muito voltada para isso. Eu acho que tem que haver seriedade, tem que haver boa pesquisa, pesquisas relevantes, e os apologistas não podem se prender àquilo que o ICP fazia na década de 80, porque os tempos mudaram. Tá? Por exemplo, na época de 80, hoje você não pode, por exemplo, fazer apologética com doses de hostilidade. Eu acho que o ICP fez isso, naquela época era importante, um discurso muito contundente, porque ir para frente dos estádios, com faixas, com cartazes, isso não é bem visto hoje. Se você for para um debate de auditório, principalmente na televisão, mesmo que você fale a verdade, mas se você começa a ser agressivo, hostil, o auditório vai ficar contra você. O auditório vai sempre privilegiar a vítima, o coitadinho, mesmo que ele esteja errado e tudo isso, mas se a postura dele for uma postura de vítima, o auditório fica do lado dele. Então, a apologética hoje exige inteligência, exige construir-se a ponte, não levantar o muro, porque tem apologista que é rápido demais para levantar um muro em vez de construir a ponte. E nós temos que usar muito mais amor hoje do que antigamente foi usado. Como o senhor vê o crescimento dos evangélicos? Tem ajudado esse boom evangélico ou tem atrapalhado na apologética? Olha, existe uma comemoração muito grande no Brasil de que já somos 57 milhões de evangélicos no Brasil. Aí eu vejo assim, uma comemoração muito triunfalista. Agora, o grande problema e um fator inexplicável é que quanto mais a igreja evangélica cresce no país, pior o Brasil fica. Há duas coisas hoje no Brasil que estão fora de controle das autoridades, que é a violência e a corrupção. O governo não controla mais isso. E se você estudar a história dos avivamentos, todos eles, desde o tempo de Josias, no Antigo Testamento, ao longo da história, avivamento na Inglaterra, avivamento nas Hébridas, o primeiro grande despertamento, 1745, na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, o segundo grande despertamento, 1850, o avivamento do País de Gado, 1905, todos eles tiveram uma característica, o avivamento metodista, com John Wesley, de transformar a sociedade. Esses avivamentos
nunca falharam em atingir a sociedade. Agora, no Brasil, nós temos uma igreja evangélica que perdeu credibilidade, tá? Uma igreja, como o John MacArthur coloca no subtítulo do seu livro, Com Vergonha do Evangelho, uma igreja sem fidelidade bíblica e sem credibilidade no mundo. E a credibilidade é o maior patrimônio que uma igreja, que um cristão pode ter. E, lamentavelmente, a igreja evangélica perdeu grande parte disso. No Brasil, perdeu. Sr. Paulo, o senhor é conhecido como aquele pastor que tem coragem de denunciar os erros no meio evangélico. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: como o senhor vê, o senhor já comentou parte, mas como o senhor vê, por exemplo, esse crescimento da IUD, da Universal, por exemplo? Como o senhor vê movimentos como a Universal do Reino de Deus? Bom, o crescimento da Igreja Universal do Reino de Deus, ele é explicado porque a Igreja Universal, ela colocou as práticas do mercado dentro da igreja e colocou a igreja no mercado. Então a Universal hoje, ela não é uma igreja, ela é uma empresa. É uma grande empresa. E uma das razões, eu quero deixar isso muito claro aqui, eu não considero a Igreja Universal do Reino de Deus uma igreja evangélica, porque ela defende o aborto. Né? E é inaceitável uma igreja evangélica que favorece o aborto. Isso contradiz totalmente a palavra de Jesus em João 10:10. Né? O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Matar. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então eu sou a favor da vida, como a Escritura é. A Bíblia é a favor da vida. E um líder de uma igreja, como Edir Macedo, e uma igreja que defende o aborto, não tem como classificá-la como igreja evangélica. O que o senhor recomendaria aos pastores que vão assistir esse documentário que nós estamos fazendo, que nós estamos com a intenção de distribuir isso para os pastores? O que o senhor indicaria para ele ter uma igreja saudável? O que ele faria para isso? Voltar à Bíblia. Volte à palavra de Deus e pregue as doutrinas básicas do cristianismo. E abandone a ideia de fazer sucesso. Ser fiel é mais importante do que fazer sucesso. Você quer fazer sucesso, tem que jogar futebol. Tem que ir para a mídia. Né? Quer dizer, tem que ir para o mundo artístico. Cristo não nos chamou para fazer sucesso, mas para sermos fiéis. Ser fiel é até mais importante do que ser feliz. É ir contra a onda do que está hoje aí estabelecido no campo religioso brasileiro. Para terminar, deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a intenção do senhor quando escreveu o livro Decepcionados com a Graça? Qual foi o objetivo desse livro? Fale um pouquinho para nós. Olha, depois que eu publiquei Supercrentes Evangélicos em Crise, a demanda por seminários e conferências foi muito grande no Brasil. Comecei a viajar muito de norte a sul, de leste a oeste, às vezes falando 8 horas por dia para líderes e para igrejas e várias instituições. Mas eu comecei a perceber um novo tipo de crente, o crente decepcionado. Aquele que fez a campanha, aquele que deu o dinheiro, aquele que cumpriu todas as fórmulas, fez tudo que o líder, a igreja pediu e as coisas não aconteceram. Então hoje, eu estou falando de um movimento que os sociólogos e antropólogos já constataram, os pesquisadores já verificaram isso na sociedade, aqui no Brasil e em outros lugares também, chama-se o trânsito religioso. São milhares e milhares de pessoas, uma grande multidão de pessoas, que não consegue mais parar numa igreja, mas ela vive mudando de igreja o tempo todo, porque elas foram decepcionadas com as pregações, com a promessa de prosperidade e cura, promessas que não aconteceram. Isso não é evangelho. O evangelho, ele nos abençoa, eu creio que Deus supre as nossas necessidades, mas o evangelho também, ele deve nos dar estrutura para suportar, para vencer as adversidades da vida que fazem parte da caminhada cristã. Para terminar, deixe uma palavra para quem está nos assistindo. Olha, eu quero então terminar deixando um versículo bíblico para você, de estímulo, que diz em Filipenses 1:6, a palavra de Paulo: aquele que em você começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E para que um dia você possa dizer, como Paulo disse em 2 Timóteo 1:12, eu sei em quem eu tenho crido, e ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia final. Abraça a vida eterna, abraça os tesouros eternos, né? Porque surgiu no meio da igreja brasileira uma geração de crentes materialistas que trocou os tesouros eternos pelo sucesso presente. Que Deus nos livre disso. Obrigado. Pastor, que prazer ter vocês. Prazer, viu? Nossa, a gente olha para o senhor é engraçado porque